dicas que lideram. Hoje o papo vai ser sobre algo que cá entre nós a gente nem sempre gosta de encarar, né? Que são os tropeços da vida. Mas sabe aquele ditado que diz que crescer é aprender a perder sem se perder? É disso que a gente vai falar. E eu vou te contar, viver não é só sobre acertar o tempo todo. A gente cai, levanta, aprende, e é esse processo que faz a gente crescer de verdade. Então, bora conversar mais sobre isso? A gente sempre escuta que precisa ser forte, não errar, mas ninguém fala que aprender com os tropeços também é uma baita forma de se fortalecer, né? E a rejeição pode ser transformadora. Você já passou por algum perrengue que depois de um tempo você percebeu que te ensinou muito? E quem nunca deu de cara com um não, ou viu um projeto dar errado e, né, parece que é um fim de mundo, né? Mas a verdade é que todo mundo passa por isso. O segredo está na forma que a gente encara cada aprendizado. Então, é sobre a maneira, né, que a gente aprende a lidar com aquela situação ali. Então, eu vou compartilhar com vocês. Lá no início da minha carreira, estava ainda no ensino médio, eu queria muito fazer medicina veterinária. E era um tempo que eu gostava muito e estava tendo várias oportunidades, tanto que eu até fiz um curso de auxiliar veterinária na época e ali eu decidi que ia ser o que eu queria fazer. Então eu tive que fazer o Enem meio que correndo e meio que aquela oportunidade ali era minha única, porque estava no começo, né, no comecinho da pandemia, então meio que eu encarei aquela oportunidade ali do meu Enem ser a última, porque não podia estar se aglomerando, já estava lançando os avisos, as observações para ficar em casa, então eu vi aquilo ali como minha última chance. E acabou que eu fiz o Enem, não tirei a nota necessária para entrar em medicina veterinária, tive a nota necessária para entrar em zootecnia, mas não era aquilo que eu queria, então eu meio que me resguardei para ver o que era de melhor para eu fazer. Então, eu fiquei pensativa durante esse tempo, fiquei me lamentando, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu já queria fazer aquilo e tal e tal. E aí, estendeu, pandemia, né? A gente estava todos trancados em casa, não podia fazer nada, não podia sair. Então, o que eu fiz? Fiquei em quarentena, né? E durante essa quarentena, eu sempre fui muito autodidata. Eu aprendi muito isso com a minha mãe, de pegar as coisas, ler, entender, saber que é aquilo. Então, eu comecei, né, a fazer cursos, me profissionalizar. Eu já tinha minha empresa, impulsionei ela, né? E hoje ela está do jeito que ela está, consolidada no mercado. No meio tempo, criei a Diorly Detalhes. Então, assim, é nessas dificuldades que a gente aprende, estuda, se resguarda e vê qual a saída que você tem ali de lidar da melhor maneira possível naquela situação. E eu não diria que eu abri mão ou que eu não penso em algum determinado momento da minha vida em não ser médica veterinária mais. Mas eu me encontrei também como gestora de empresas, como designer gráfico, com audiovisual. Então, eu sinto que eu consigo ajudar empresas e diversas pessoas. Então, acaba que eu me apaixonei pela área que eu estou hoje e em algum determinado momento da minha vida pode ser que eu volte a fazer medicina veterinária e siga, né, ajudando os animais também. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que às vezes a queda só está te preparando para um salto maior. E a rejeição, ela dói, né? Seja pessoal ou profissional. Mas pensa comigo, quantas vezes um não te fez repensar, melhorar ou até mudar de rota? Às vezes a vida diz não só para te empurrar, sabe, para frente e para o caminho certo. Tropeçar não significa que é fracassar. Às vezes a gente só precisa se dar o direito de errar para aprender de verdade. E olha, né? É libertador entender isso. O mais importante é não se perder nesse processo. Então, naquele tempo ali, né,
que eu fiquei achando que era minha última saída, era minha última oportunidade de vida, depois eu entendi que não. E eu já passei por diversas outras dificuldades na minha vida, já passei por diversas outras dificuldades com a HC. Eu cito a HC porque a HC, ela, além dela ser como se fosse uma amiga mais, tipo assim, de infância comigo, né? Ou seja, eu aprendi muita coisa com ela. E a maioria das coisas eu executei, eu testei nela. Então, por isso que eu uso muito a HC de base. Mas eu também amo a Jorli Detalhes, que está aqui na nossa tela também, e que é minha loja de semijoias. Então, tudo que eu sei e que eu executei na Jorli foi com a HC que eu aprendi. Então, eu diria que eu precisei passar por aquele período ali de aprendizado, de saber que aquilo ali não era o fim, para eu, para o universo, me preparar para eu ter novas oportunidades. Então, perder faz parte, mas perder a si mesma nunca pode ser uma opção. Então, se permita errar, se permita aprender e, principalmente, se permita crescer, porque as quedas fazem parte do caminho, mas quem escolhe como que vai levantar é você. Então, vamos juntas aprender a perder, né, os medos, a perder oportunidades que não era para você naquele momento, sem se perder no meio do caminho. Então, obrigada para você que viu, né, esse episódio aqui do Garotas que Lideram. Espero que você não desista facilmente dos seus objetivos. E se você tiver que desistir por um momento, para depois te impulsionar para fazer coisas melhores, né, faça. E depois, assim como eu já disse em outros tantos episódios, né, você retoma do lugar que você parou assim que necessário. E não se esqueça, né, de deixar o like aqui pra gente continuar fazendo os episódios do Garotas que Lideram. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!